O texto diz o seguinte: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça ao seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Convidamos, Pai, para que o Senhor flua através de nós, que o Senhor flua entre nós, que a Tua palavra, que agora, com a graça do Senhor, vai ser explicada. Pedimos que o Senhor nos transforme, Deus, nos transforme de dentro para fora. Renove aqui, Senhor, consciências, que o Teu Espírito quebre, Pai, qualquer coisa que o inimigo tente nos atrapalhar. Em nome de Jesus, é assim que oramos. Amém. Bom, essa carta é uma das cartas que Paulo vai escrever de dentro da prisão, assim como também temos Filemon, Efésios e Colossenses. Essa aqui presume-se que Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma. E Paulo vai escrever essa carta com uma finalidade um pouco diferente das outras, porque no geral as cartas elas têm um cunho exortativo e instrutivo. Só que essa aqui, Paulo vai escrever para os filipenses com o intuito de agradecer pelas ofertas e donativos levantados ao seu ministério. Então, o seu objetivo primário é agradecer essa comunidade que tanto auxiliou ele. Mas aí, é claro, ele vai aproveitar para dar notícias da sua prisão e encorajar os irmãos. E como ele fica também sabendo de algumas situações que estão acontecendo dentro da igreja, ele vai enviar também algumas orientações. Porque pelas menções que a gente tem no conteúdo da carta, tinham lá algumas possíveis desuniões e um possível retrocesso ao legalismo judaico. Essa carta também é uma carta que se destaca pela ênfase que dá à palavra alegria. É até mesmo conhecido como a carta da alegria, porque a alegria é uma palavra recorrente no texto. Ela ocorre lá mais ou menos umas 16 vezes. E aí duas palavras vão estar intimamente ligadas uma à outra, que vão estar atreladas, que é a palavra ganho e a própria palavra alegria. Ganho, porque como em uma balança, Paulo vai construir o seu texto colocando em um dos lados todas as suas perdas e renúncias por causa de Cristo, e do outro ele vai mostrar todas as recompensas e privilégios, tendo no final um saldo muito maior, chegando até mesmo dizer que para ele a morte seria lucro. E a própria palavra alegria porque por causa deste ganho, ele transborda de alegria mesmo estando preso, em circunstâncias totalmente desfavoráveis. E aí quais que vão ser as ideias principais dessa carta? Primeiro, que a alegria do cristão ela não deve estar alicerçada às circunstâncias, mas ela deve estar alicerçada em Cristo, e que o sofrimento por causa de Cristo e do Evangelho, ele não deve ser enxergado como um sacrifício, mas como um privilégio que Deus nos concede para que através dele ele possa formar e tornar cristãos mais parecidos com o seu Senhor. E aí chega a ser até estranho a gente acreditar que de fato Paulo esteja preso. Porque como que alguém que está preso, passando por tanto perrengue, por tanta dificuldade, consiga estar tão alegre, tão satisfeito e tão confiante? Aí a resposta está logo no primeiro capítulo, no versículo 21, quando Paulo diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí o que me chama muita atenção é porque por mais que Paulo está passando por todos os seus problemas, todas as suas diversidades e situações aqui, ele não está preocupado com a sua vida e nem com o seu destino. Ele está preocupado com a vida e com o testemunho da igreja. E isso deve nos levar a refletir o quanto a gente está preocupado com a gente mesmo, né? Tem alguns que vão chamar isso aí de o evangelho segundo o nosso umbigo. Porque a gente está tão preocupado com a gente mesmo que a gente não consegue olhar para o lado. E às vezes, quando olha, é para comparar dor e sofrimento. É tipo assim, nossa, você viu, fulano está passando por tal situação, mas está longe de ser a minha. Se fulano passasse por aquilo que eu já passei, eu não ia nem dar conta.
Então, assim, gente, dor e sofrimento não são coisas que se quantificam. Não existe luto fácil ou luto difícil. Tipo, você viu, o cara perdeu o tio e tá sofrendo desse jeito. Nem quando eu perdi meu pai, eu sofri tanto assim. Então, Paulo aqui dá aula pra gente nessa carta aos Filipenses. Porque ele nos ensina a irmos em direção às necessidades do outro. Porque cuidar do outro, no fim, é cuidar de mim. É isso que acredito que Jesus quis dizer quando ele disse para a gente amar ao próximo como nós mesmos. Porque é mais do que eu entender que eu estou cuidando do meu próximo porque ele é um semelhante a mim. Não, ele de fato é um de mim. Então, quando eu cuido e me importo do meu próximo, eu estou cuidando e importando comigo mesmo. Então, assim, essa carta é uma carta muito bacana. Ela tem muitos princípios, muito conteúdo interessante. Daria para a gente ficar aqui a noite inteira só extraindo princípios dela. Mas, dado toda essa introdução e pano de fundo, vamos direto aí para o início da carta. Paulo, ele vai começar a sua carta aí no versículo 3, agradecendo à igreja pelos donativos e ofertas levantados. No versículo 9, ele vai fazer uma oração pelos irmãos. Ele vai orar assim, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para vocês discernirem o que é melhor, a fim de vocês serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Depois ele vai falar sobre o seu sofrimento e as suas tribulações, o quanto o seu sofrimento ele tem feito com que o evangelho progredisse. É tipo assim, gente, irmãos, fiquem tranquilos, eu estou sofrendo, eu estou passando dificuldade aqui, eu estou preso, mas esse meu sofrimento tem feito com que o evangelho progredisse. E é por isso que eu estou feliz, porque a mensagem de Cristo, ela tem avançado. E mesmo que eu esteja prestes a morrer, eu estou confiante, porque quer pela morte ou quer pela vida, Cristo vai ser engrandecido através do meu corpo. Aí eu não vou nem saber te falar o que é melhor para mim, se é morrer e estar junto do meu Senhor, ou é viver e continuar participando da alegria, do progresso do Evangelho e do crescimento dessa comunidade. Mas independente do seu destino, Paulo vai fazer 3 pedidos a essa igreja. E é sobre essas 3 coisas que eu quero tratar com vocês aqui. É aquela famosa mensagenzinha de 3 pontos. Aí no versículo 27, onde que lemos, ele vai falar sobre 3 coisas. Ele vai falar sobre exerçam uma sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Ele vai falar sobre permanecem firmes num só espírito e continuem lutando unânimes pela fé evangélica. E é sobre essas 3 coisas que eu quero conversar com vocês. Então, primeiro ele fala, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho. Bom, Filipos era uma colônia romana. Então, eles tinham um status especial. Por exemplo, eles eram livres da taxação direta de impostos. Em linhas gerais, a cidadania romana ela elevava uma família ou até mesmo uma pessoa a um patamar acima das outras. E porque eles tinham vários privilégios, várias mordomias e regalias. Inclusive, quando Paulo visita pela primeira vez essa cidade, a cidade de Filipos, ele vai apelar à sua cidadania romana. Depois você pode ler lá em Atos capítulo 16. Porque tinha uma lei, a lei juliana, que proibia prender e espancar qualquer cidadão romano sem um julgamento prévio. Então, lá em Atos 16, você vai ver Paulo apelando à sua cidadania romana. Então, Paulo está escrevendo essa carta para esses irmãos de Filipos que tinham essa consciência da sua cidadania romana e dos direitos e privilégios e mordomias que o império dava para eles. Mas Paulo vai falar o seguinte, gente, não basta vocês simplesmente ser cidadãos romanos e ter esse tanto de regalia. Vocês precisam ser cidadãos romanos dignos do Evangelho de Cristo. Ou seja, as demandas éticas do Evangelho de Cristo, ela requer de nós, impõe a nós uma conduta exemplar na sociedade. Paulo vai relembrar isso à igreja, que através de Cristo, por meio de Cristo, eles tinham recebido uma pátria que está sobreexcelente. É uma pátria e uma cidadania que está nos céus. Só que ser cidadão do céu não deve nos alienar do mundo.
Jesus disse que o reino dele não é deste mundo, mas não quer dizer necessariamente que não tem implicações a este mundo, ou não tem nada a ver com essa realidade, mas que os seus padrões, princípios e critérios não compactuam com esse sistema. E aí, no decorrer da carta, Paulo vai citar algum desses valores que são dignos do Evangelho. Paulo vai começar falando a respeito do serviço. E para falar sobre o serviço, ele vai usar o exemplo máximo de serviço, que é o exemplo de Cristo. E aí, no capítulo 2, a gente vai ter aquilo que na teologia chamamos de hino cristológico, onde Paulo fala da kenosis, que é o esvaziamento completo da pessoa do Filho, que vai levar ele às últimas consequências, morte e morte de cruz. Ou seja, o serviço é uma característica crucial do discípulo de Jesus, do discípulo de Cristo. E eu já até falei sobre isso, sobre o serviço no início do ano. Quem aí não teve o privilégio de ouvir, ou quem já esqueceu, pode voltar lá no YouTube, depois eu envio para vocês o linkzinho, está lá no YouTube, vocês podem rever. Mas o serviço é uma característica crucial e digna do Evangelho de Cristo. Paulo também vai falar no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 14, sobre a fraternidade, que é a união entre aqueles que vivem em proximidade e que lutam pela mesma causa. Paulo vai falar assim no versículo 14: façam tudo sem queixas nem discussões, para que vocês venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida. Ou seja, gente, para de ser mesquinho, parem de preocupar com vocês mesmos, porque essa atitude fraterna de vocês vai fazer com que vocês brilhem como as estrelas no universo. E é essa atitude de vocês que vai dar sentido e alegria aos meus esforços. Uma outra característica digna do Evangelho que Paulo vai mencionar na carta é a fé. No capítulo 3 ele vai falar sobre fé, e uma fé que não se baseia nem nos seus méritos e nem na sua justiça, mas nos méritos e na justiça de Cristo. Porque é isso que nos justifica. Somente em Cristo e nele que a gente confia. E olha que Paulo, ele tinha muitos motivos para se gloriar. Olha quem era Paulo. Ele vai dizer no versículo 5 do capítulo 3, que ele era circuncidado do 8º dia, ele pertencia ao povo de Israel, ele era da tribo de Benjamim, ele de fato era um verdadeiro hebreu. Quanto à lei, ele era fariseu, ele era zeloso, e quanto à justiça, ele era irrepreensível. Ou seja, ele tinha todos os méritos que muita gente aí gostaria de ter. Mas diante de tudo isso aqui, diante de Cristo, ele considera tudo isso nada. Aí ele vai usar a palavra aqui, na minha versão NVI, esterco. Todos esses méritos aqui, todos esses motivos que alguém talvez teria para se gloriar, ele considera como esterco. Antes, ele continuava esperançoso em Cristo. E aí vai ser uma outra atitude digna do Evangelho de Cristo. A esperança de que um dia estaremos diante daquele que nos justificou. E isso Paulo vai falar que é um prêmio. Bom, então o que é viver de maneira digna do Evangelho? Viver de maneira digna do Evangelho é viver de modo ativo no mundo. Eu já falei sobre isso também ano passado, quando conversamos a partir da carta de Efésios, só que essa não está gravada. Mas é mais ou menos o seguinte: aquele irmão que mentia, ele não mente mais, mas agora ele tem que falar a verdade, porque às vezes é fácil não mentir, difícil é falar a verdade. Aquele que roubava, agora não roube mais. Agora, com o trabalho que tem, que ele comece a ajudar os outros. Aquele que falava palavrão, não fale mais, comece a falar coisas boas. Porque tem um monte de crente que não fala palavrão, mas o cara não fala nada de bom também não. Então é não falar palavrão, mas agora falar coisas boas e coisas que edificam. Ou seja, viver de modo ativo no mundo é viver de forma com que a sua presença ela seja transformadora. Não só pela sua ação, mas pela a renovação de consciência que a nossa atuação ela causa. E aí, para sistematizar isso aqui, para sintetizar, na verdade, isso aqui eu quero ler duas frases, prestem atenção. O reino de Deus, ele é tanto presente como futuro.
tanto social como físico. Tanto físico, na verdade, como espiritual. E a partir dessa perspectiva, a escatologia, no caso a doutrina das últimas coisas, ela não é um incentivo para escaparmos para o futuro distante, mas sim infundir no mundo, tanto para o presente quanto para o futuro. E nós, como a comunidade dos tempos que antecipa o fim, nos preparamos para o último, nos envolvendo com o penúltimo. Porque Deus está trazendo o seu futuro, o futuro que Ele endireitará por meio de Jesus. E quer que o futuro esteja mais e mais envolvido com o presente. Então, viver de maneira digna do Evangelho é viver de forma que a nossa presença e atuação, ela transforme o mundo ao nosso redor, através dos princípios que nos regem e da fé e da esperança que temos na pessoa de Cristo. E aí Paulo vai falar sobre permanecer firmes num só espírito. Unidade de espírito e propósito entre os crentes. Bom, a coisa mais triste que aconteceu depois que Jesus morre é a maneira como todos os discípulos se dispersaram. E eu acredito que Jesus ficou muito triste porque vê que os discípulos não tinham entendido nada. Porque durante todo o ministério e vida de Jesus, ele estava sempre chamando e convidando os discípulos à sua presença, a estarem com ele, a terem comunhão com a sua pessoa. E aí os rabinos tinham um ditado interessante. Os rabinos vão dizer o seguinte: cubram-se com as poeiras dos pés dos seus rabinos. E por que eles falavam isso? Porque os meninos em Israel, eles começavam a estudar aos 6 anos. 6 anos eles já começavam a estudar a Bíblia. E esse primeiro ciclo de estudo, ele ia dos 6 aos 10 anos e era conhecido como Beit Sefer. E dos 6 aos 10 anos, essas crianças já tinham decorado a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois dos 10 anos, aqueles que não tinham se destacado, eles voltavam para a família deles, iam aprender o ofício da família. E aqueles que se destacavam iam para o segundo ciclo, que chamava Beit Talmud. E aí, essas crianças, elas andavam sob a orientação de um rabino. Vamos colocar na orientação de um pastor, vamos colocar assim, ficar fácil. Então, esses meninos, a partir de então, eles eram conhecidos como talmidins, ou seja, discípulos. Então, esses talmidins, esses pequenos meninos que estavam aprendendo aos pés dos seus rabinos, eles tinham que andar bem de pertinho do seu rabino, bem atrás dele, ao ponto de, ao final do dia, eles estarem cobertos com a poeira dos pés do seu rabino. E Jesus é este que sempre deseja e convida os seus discípulos a estarem perto dele. E a gente vê essa dinâmica nos evangelhos. Percebe que Jesus está o tempo todo, né? Vem e me segue, vem e me segue. E Jesus estava sempre reunindo pessoas. E quando ele morre, todo mundo se dispersa. Cada um vai para um canto. Lucas 24 vai narrar a história de 2 discípulos que estavam indo embora de Jerusalém. Estavam também se distanciando. E aí Jesus vai ter com eles, vai conversar com eles. E aí, como é que vocês estão? O que vocês estão conversando? E aí eles começam a conversar. E lá pelas tantas, quando eles chegam dentro de um povoado e vão comer, quando Jesus parte o pão, a escama dos olhos deles caem e eles caem de si. Gente, o que a gente está fazendo aqui? Por que a gente está se distanciando? Por que a gente está tão longe? Vamos voltar para Jerusalém. E eles voltam para Jerusalém. E durante 40 dias, o que Jesus fica fazendo? Trazendo os discípulos para perto novamente. E numa das suas últimas instruções, Jesus vai dizer: gente, fiquem aqui em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. E aí a gente tem uma narrativa interessante, Atos 2, que diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar. E o que me chama a atenção é esse reunidos. Uma vez eu aprendi que para a gente pegar o significado de uma palavra, a gente pegar o contrário, o antônimo dela. E qual que é o contrário de reunidos? A gente pensa, né? Separados. Mas se a gente prestar atenção, quando Jesus disse que quando estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estará, talvez faça mais sentido a gente entender que estar reunidos não é simplesmente estar junto no mesmo lugar. Porque a gente pode estar junto no mesmo lugar,
mas indo para lugares diferentes, longe um do outro, com propósitos e intenções totalmente diferentes. E naquele cenáculo estavam todos reunidos no mesmo lugar físico e com o mesmo propósito, que do alto eles fossem revestidos de poder. Então, o que eu tiro de conclusão com isso? Que enquanto a gente não alinhar as nossas intenções e motivações, nada vai acontecer. Mas aqui eu não estou falando da igreja todo mundo pensar a mesma coisa, todo mundo ter a mesma teologia, todo mundo ter a mesma ortodoxia, mas a gente refletir o que a gente quer como igreja, aonde que a gente quer chegar, quem que a gente quer alcançar. A gente quer ser uma igreja que é conhecida pelo ensino, pelo serviço, pelo louvor, ou é por tudo isso? Porque enquanto a gente não alinharmos as nossas intenções e motivações, nada vai acontecer. E isso nos leva direto ao terceiro ponto, que é unanimidade na fé do Evangelho. Irmãos, a unidade ela não é um fim em si mesmo. Por exemplo, o pai e o filho, eles se manifestaram, a unidade deles, do pai e do filho, ela se manifestou para que as pessoas creiam. Sendo assim, os cristãos, eles buscam a unidade para que o mundo creia. E creia em quê? Que aquilo que Jesus proclamou sobre si é a verdade. Que ele, Jesus, é a revelação do Pai. E aqueles que creem em sua pessoa são alvos do amor de Deus, são alvos do amor do Pai. A unidade, ela não deve ser gerada internamente para que a gente forme um clubinho, onde todo mundo pensa igual, onde todo mundo anda igual, onde todo mundo veste igual. A unidade, ela não é manifestada para a gente estabelecer esse clube seleto. A unidade, ela não visa essa igualdade, mas ela aponta para a importância do amor mútuo, que evidencia o poder transformador de Deus através de Jesus Cristo. Somente o amor é capaz de criar e de formar uma comunidade de indivíduos que estão saindo de um mundo totalmente fragmentado e egoísta. Somente o amor. É o amor que gera a unidade. Até porque, qual que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o amor. As outras coisas que a gente tem no versículo são desdobramentos do amor. Olha o que o versículo diz. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Perceba que o fruto, ele está no singular. O que acontece é que no grego não tem pontuação, não tem vírgula, não tem dois pontos, não tem nada. Então, quando se traduz para o português, é necessário pontuar. E aqui, ao meu ver, a melhor pontuação seria: o fruto do Espírito é amor. 2 pontos. Aí vem alegria, paz, paciência, porque todas essas outras coisas, elas são desdobramentos do amor, elas são manifestações do amor. Por isso, o fruto do Espírito consiste e causa principalmente atitudes e ações que intensificam as relações pessoais. A unanimidade na fé do Evangelho não é a gente ser unânimes na doutrina. A unanimidade na fé do Evangelho não é a gente ser unânimes no pensamento político. A unidade, até porque, a gente até falou sobre isso no último Lighthouse, o Evangelho ele não cabe nisso. O Evangelho não é isso. A unidade do Evangelho é mais ou menos isso aqui. Vamos ver se vocês vão conseguir me acompanhar. O que Deus cria não é da mesma natureza que a sua. Então, por exemplo, C.S. Lewis vai dizer o seguinte, que aquilo que geramos, por exemplo, os nossos filhos, eles são da mesma natureza que a gente. Mas aquilo que a gente cria, por exemplo, uma obra de arte, não é da mesma natureza. Então, embora nós somos imagem e semelhança de Deus, não somos da mesma natureza de Deus. E aí os teólogos orientais vão dizer o seguinte, e isso é maravilhoso, que Deus, o Deus Filho, ele se esvaziou da sua glória, saiu lá de cima e mergulhou na criação, no nosso mundo, para que
para nos levar a participar da unidade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí Atanásio, que é um pai da igreja, vai dizer um negócio interessante também, que nós vamos ser, pela graça, aquilo que Deus é por natureza. É isso que Pedro vai dizer na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 4. Ou seja, na comunhão de amor entre Deus, a Trindade, e na comunhão de amor entre todos os homens, todos saberão que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso, para a gente finalizar, se nós vivermos de maneira digna do Evangelho, permanecermos firmes num só Espírito e unânimes pela fé evangélica, esse culto ele nunca vai acabar. Gostaria de te convidar a ficar de pé para que a gente possa orar e te desafiar a fazer com que de fato esse culto não acabe. A gente precisa entender que o culto, ele não é um momento onde que a gente vai, arruma os cabelos, passa um gelzinho e vem para cá, ora, canta, dança. Isso não é o culto. O culto, ele deve ser uma vida. Ele deve ser um estilo de vida. Eu gosto de falar isso, né? O evangelho, e aqui o culto, ele tem mais a ver com a segunda-feira do que com o domingo. A gente precisa amadurecer alguns conceitos e virar algumas chavinhas, porque no geral a gente entende o seguinte, que a gente está vazio, aí a gente vem aqui para o culto, a gente se enche, a gente canta uma música, né? Ora, pula e tal, e aí a gente se enche de Deus, e aí no decorrer da semana a gente vai e começa a derramar nas pessoas, né? A presença de Deus que a gente foi cheio no culto. Só que a lógica, ela deve ser invertida. Porque, na verdade, o que deveria acontecer é que, durante a semana, na nossa relação com as pessoas, na nossa relação com o mundo, na forma como a gente reage às coisas que nos acontecem, é que a gente deve ser cheio. E quando a gente chegar aqui num domingo, a gente vai estar tão cheio e transbordando que a gente transborde tudo isso que a gente foi carregar durante a semana os nossos irmãos que estão do nosso lado. Então, por isso, eu gostaria de orar com vocês, para que de fato a gente possa viver um culto a Deus, e não somente momentos de êxtase na presença de Deus. Gostaria de convidar você a baixar sua cabeça e a gente orar. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa noite. Eu quero, Deus, te agradecer por esse momento na tua presença e suplicar, Deus, que o Senhor encha os nossos corações, Pai. Deus, eu peço, Pai, para que o Senhor gere em nós uma consciência renovada, Pai. Consciência renovada de quem é o Senhor, da tua presença, da importância que é o nosso testemunho no mundo lá fora, Pai. Ô Pai, eu quero te pedir, Pai, que através dessa carta que Paulo escreve aos irmãos em Filipenses, que possamos aprender através de alguns princípios que ele estabeleceu para aqueles irmãos, que a gente possa aprender a viver de maneira digna, Senhor. Porque a nossa cidadania é uma cidadania dos céus, é uma pátria dos céus. Mas isso implica necessariamente responsabilidade aqui e agora. Ó Deus, eu te peço, Pai, para que a gente possa andar em unidade, Pai. Que o Senhor possa alinhar as nossas intenções e motivações, para que a gente possa caminhar junto, ó Deus, para um alvo que é o Senhor, Pai. Ó Deus, e eu te suplico, Pai, para que o Senhor gere em nós amor. Obrigado, Jesus Cristo, porque através do seu nascimento, da sua vida, morte e ressurreição, o Senhor nos inseriu na Trindade. O Senhor nos inseriu na unidade de amor perfeito que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, que esse amor que existe, essa unidade que existe entre o Senhor, que ela possa existir e acontecer aqui no nosso meio. Não só hoje, neste domingo, mas para todo sempre, até que o Senhor volte. Em nome de Jesus, amém.